Bom, agora vamos começar a ver conexão entre conexidade e funções contínuas. Basicamente, função contínua empurra conexo. Tá? Então vamos fazer. O que eu quero dizer com isso? Você tem um espaço que é conexo, faz a imagem contínua desse negócio. Vamos pegar uma função por uma função contínua, né? A imagem desse negócio é também um conexo. Então, se você tiver, vamos pôr aqui só uma versão resumida desse negócio, né? Você tem uma f que sai de um x1, chega em x2, x, f contínua, né? Vamos pôr aqui, f contínua, x1 conexo. Tudo isso aqui implica que a f, a imagem dela, né? Opa, f de x1, né? Que é um subconjunto do x2, é conexo. Certo? Então, função contínua e empurra conexo. É basicamente esse negócio que a gente vai fazer. Dá para fazer essa demonstração só usando imagem inversa de aberto e aberto, se você gosta mais do ponto de vista mais topológico. Vamos fazer aqui como espaço métrico, vamos praticar um pouquinho de sequências convergentes. Então dá para fazer via sequências convergentes também. Então vamos lá. Por sequência convergente, o jeito mais fácil é supõe que essa imagem não é conexa. Então suponha que não. Tá? Então sejam, se ela não é conexa, a gente consegue os dois mutuamente separados nela, né? Então sejam A e B contidos em f de x1 mutuamente separados e não vazios. Tá certo? Bom, mas agora olha o que acontece. Bom, aqui eu quero na verdade que seja não só isso, mas que ele seja igual, né? Então vou fazer que o f de x1 é igual ao AB, a união com B. Tudo bem? Note que bom, a imagem da sua função deu tudo isso. Então, se você pegar a pré-imagem desses dois caras, tem que dar o x1 inteiro, certo? Então, note que x é igual a f a menos 1 de A unido com f a menos 1 de B. Tá certo? Por quê? Porque você pega qualquer ponto. Opa, aqui é x1. Qualquer pontinho aqui, você vai ter que a imagem dele caiu ou dentro do A ou dentro do B, porque a imagem é tudo isso aqui, então você tem esse negócio. O que eu vou mostrar é que esses dois conjuntos aqui, ó, esse cara e esse aqui, são mutuamente separados. Se a gente mostrar isso, acabou. Tá? Porque se você mostrar que esse negócio é mutuamente separado, você vai ter chegado que o x1 não é conexo. Certo? A gente fez a contrapositiva aqui. Já repara que os dois são não vazios, porque como o A e o B são não vazios, tem pelo menos alguém aqui, tem pelo menos alguém aqui. Então vou mostrar só que eles são mutuamente separados. Ou seja, mostrar que o fecho de um não encosta no outro. Eu vou pegar o fecho do primeiro, mostrar que ele não encosta no segundo. O outro lado é igualzinho. Tá? Então vamos supor que, suponha que exista o que? Vou pegar um x que pertence a f a menos 1 a inter f a menos 1 b fecho, certo? Eu estou tentando mostrar que isso aqui não acontece, eu vou chegar numa contradição, chegando numa contradição, pelo comentário que a gente fez lá em cima, a gente já tira o resultado direitinho. Tá? Bom, se você tiver isso aqui, repara então que o x está aqui, está no f menos 1 de a, tá bom? Mas, como ele está no fecho desse cara, existe uma sequência Bn de pontos, né? Tipo, então, sequência Bn, n assim, sequência de pontos em f a menos 1 de b, certo? Porque se está no fecho tem alguém lá dentro que faz isso aqui, ó, que a Bn converge para o x. Tudo bem? Bom, mas agora olha o que acontece. Se você, como a função é contínua, bom, pela definição, f de x pertence a A. Não tem problemas, certo? Mas se você pegar o f, a f de Bn, isso aqui está convergindo para onde esse negócio converge? Para f de x, que é isso aqui é pela continuidade da função, certo? Bom, mas se você tem isso agora, o que aconteceu? O f de x pertence ao A e tem uma sequência de pontos de B que converge para esse f de x. Portanto, f de x pertence a B fecho.
Mas eu tinha pego o A e o B mutuamente separados. Então não podia ter um ponto que estava no B fecho e no A ao mesmo tempo. Então isso é uma contradição, então a gente tirou todo o resultado que a gente queria. Tudo bem? Eu acho até que a demonstração por imagem inversa de aberto por aberto é mais fácil, mas isso pode ser particularidade minha. Vamos lá. Agora que a gente tem que função contínua preserva a conexidade, né, ela empurra a conexidade para frente, a nossa ideia vai ser o seguinte: a gente vai olhar para a conexidade dos reais, porque nos reais os conexos são muito bem caracterizados, né, a gente já fez isso, são os intervalos. E aí agora vai olhar a imagem contínua dos intervalos. Basicamente eu vou olhar não de qualquer intervalo, vou pegar do intervalo 0, 1, mas isso mostra qualquer outro intervalo que seja fechado, limitado, tá? Por composição. E aí eu vou empurrar essa conexidade para os outros espaços e analisar esse tipo de conexidade. É um tipo de conexidade mais específico. Tá? Não é exatamente a conexidade que a gente tem até agora, mas é um caso bem particular e a gente vai trabalhar com esse. E ela também dá uma noção intuitiva que eu tinha comentado, que é a coisa que a gente está mais próxima da noção de conexidade intuitiva que a gente tem. É essa, na verdade. Então vamos fazer primeiro ela aqui, primeiro a definição, e daí a gente faz os resultados. Então você começa com o espaço métrico, tá? E aí eu vou falar que um A contido no X é conexo por caminhos, conexo por caminhos, se para qualquer AB pertencente ao seu A existe uma F que sai do intervalo 0, 1 e chega no X, chega no A, desculpa, que eu estou fazendo aqui, contínua, tal que F de 0 é o A, F de 1 é o B. Então, basicamente, o que você tem é esse desenho aqui. Ó. Você tem aqui o seu X, você tem aqui seu A, você tem agora um ponto aqui, que é o seu Azinho e o seu Bzinho, e agora você tem uma imagem de função que sai do intervalo 0, 1 e faz aqui. Por isso que a gente chama de caminho, que o desenho é esse aqui, certo? Tem esse caminho que você liga esses dois. Aí você fala, mas você estava falando alguma coisa de conexo? O que você está falando aqui? Por que isso aqui se chama de conexo por caminhos? Lembra? Esse cara é conexo. Então, a imagem dessa função é um conexo. Então, em particular, uma coisa que você descobriu aqui é um conexo particular que contém tanto o ponto A como o ponto B. Certo? Essa observação que eu fiz agora com vocês já mostra o primeiro resultado que a gente tem que fazer, que é o quê? Se o espaço é conexo por caminhos, né? Então x é conexo por caminhos, x é conexo. Esse aqui, basicamente, a gente só tem que lembrar um resultado que a gente tinha feito antes, que era o seguinte: pega um ponto qualquer aqui, fixa um ponto x, como ele é conexo por caminhos, o que, que acontece? Dado qualquer y, você tem um caminho que liga ele para lá. Em particular, isso é um conexo que tem esse ponto e esse aqui. Também tem um que liga com esse ponto. Dado esse aqui, também tem um que liga com esse ponto. Lembrando que isso aqui em particular, é um conexo que tem esses dois pontos, você tem o que? Lembra, a gente já fez esse antes. Se você tem um espaço, tá, qualquer dois pontos, você tem um conexo que contém esses dois pontos, o espaço inteiro ele é conexo. Então já sai diretamente disso aí, é um caso particular. Então, conexo por caminho é conexo. Tá? Não vale a volta, a gente vai fazer isso daqui a pouco, não nesse vídeo, no próximo. Tá? Não vale a volta, dá para fazer uns exemplinhos mais esquisitos, mas a intuição nossa, assim, em geral, quando você está pensando em conexidade, é essa aqui, é o conexo por caminhos. Então, cuidado, sempre que você estiver pensando em alguma coisa sobre conexo só intuitivamente, talvez você esteja pensando sobre conexos por caminhos. Tá bom? Um último comentário, mas aqui a gente não vai nem provar, porque a demonstração é bem tranquila, que é o que? Imagina que você tem agora um espaço X, e você tem uma F que sai do X e chega no Y, contínua. Tá? E vamos colocar que ela é sobrejetora. Ou sei lá, vamos deixar trabalhar na imagem dela. Então, se X é conexo por caminho, conexo por caminhos, F de X, a imagem dela também é. Como é que é a demonstração desse? Né? Você tem lá os seus dois pontos na imagem, tá? Então você tem esse A e B na imagem do X, certo? Eu quero achar um caminho que tem entre eles. Você pega a pré-imagem
deles, você vai ter dois pontos aqui que quando você faz a função cai um nesse, o outro nesse, mas aqui existe um caminho. Você agora aplica a sua função, né, contínua para aqui e para lá, isso aqui a imagem vai dar um caminho ligando eles. É só a composição de função contínua. Com função contínua, então você tira esse negócio aqui bem tranquilamente. Tá certo? Então é isso aí por enquanto.